né, participantes. Eu acredito que daqui mais uns 10 minutos vão chegando mais companheiros e a gente vai adiantando a nossa reunião, porque o tema é bacana, é bom e acredito que vai ter muita pergunta, então o nosso palestrante precisa aí de um espaçozinho para que ele possa fazer a sua palestra e, consequentemente, a gente fazer as nossas perguntas. Tá? Na tribuna, Marcos Antônio Araújo, presidente Rotary Ipanema, período 21-22, classificação Oscar Varejo. Boa noite a todos os companheiros, companheiras, visitantes. Boa noite ao nosso palestrante Fabrício, o General Bergamo, Joper, Padrão, Silvio, a todos aqui presentes. É uma honra tê-los aqui e dou início à nossa reunião e passo a palavra ao nosso protocolo, Luciano Lodardelli. Obrigado, presidente Marcos Araújo. É hoje uma noite festiva e nós, na nossa 13ª reunião ordinária, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso palestrante, Dr. Fabrício Fernandes de Castro, com um excelente tema de palestra, liberdade de expressão e de pensamento, uma coisa muito importante nos dias de hoje. Gostaria também de agradecer a presença dos convidados e rotarianos aqui presentes, Carlos Evaristo Silva, do Rotary Clube Porto Maravilha, Maria Inês Câmara, que é a nossa sócia honorária do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, ao General Bergo, presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, ao companheiro Silvio Chiapacazzi, do Rotary Clube Rio de Janeiro Campo Grande, Andréa Góes, também nossa convidada, ao companheiro Joper Padrão, do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, governador 2001-2002, da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. E também a nossa companheira, já sempre presente, Ludmila Milito, e a nossa companheira Neide Brilho. Então, a todos uma boa reunião, uma boa palestra e que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado, eu devolvo a palavra ao nosso presidente Marcos Araújo. Obrigado, nosso companheiro Luciano Lodardelli. Companheiros, é com grande prazer, né, que a gente tem aqui em nossa companhia hoje o nosso doutor Fabrício Fernandes, que vai nos ilustrar com uma palestra com um tema tão falado nos últimos tempos aqui, que nós estamos passando pelo país. Mas, antes disso, eu abro o período das comunicações para saber se algum companheiro tem alguma comunicação, alguma coisa a falar. Robert está aí levantando a mão. Eu ver se vai ter mais alguém, Luciano, que agora eu não estou visualizando. E, consequentemente, depois do período... Só Robert? Depois do Robert, a gente passa a palavra ao Fernando, que é o que vai apresentar, o nosso palestrante, e damos início à palestra. Robert, você tem a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, querido palestrante, doutor Fabrício Fernandes, ao qual estendo a todos os nossos queridos convidados aqui. Uma saudação também ao meu querido governador Joper Padrão do Espírito Santo, a qual faço uma saudação a todos os rotarianos, autoridades civis, militares e eclesiásticas aqui na nossa reunião de hoje. A minha comunicação é só para compartilhar com os companheiros que passei essa semana no Clube Paysandu, que é o clube ali na Frano de Melo Franco, onde nós nos reunimos toda quinta-feira, e depois de 2 anos nessa pandemia que viemos aqui só pela plataforma Zoom, já estamos sinalizando para fazermos a nossa primeira reunião presencial no final do mês de outubro. Então, deve ser uma reunião de companheirismo, pequena, ainda seguindo todos os protocolos de segurança, mas já a condição de começarmos a retornar gradativamente. Então, eu estive lá no Paysandu, falei com o Cláudio Cunhavalli, que já está acertando com a Kátia, né, que é a secretária lá, já para entrar em contato com o Comodoro, para falar da nossa volta, que com certeza não será toda a reunião presencial, vamos voltar aos poucos, por uma questão mesmo ainda de precauções, mas vamos, de repente, fazer um formato do que o Rotary também está se renovando nesse processo dessa pós-pandemia, que deve ser um sistema híbrido, reuniões presenciais e também via Zoom. Mas o grande detalhe é que,
nessa última reunião ocorrendo, que deve com certeza ocorrer aí, que eu quero frisar com vocês, nós já vamos ter a entrada de 2 novos companheiros. Então, nós vamos já no processo de metas, de aumentar o quadro aí. A Flávia Machado vai estar retornando para o clube, então vai tomar posse com a gente, e também uma outra pessoa que está sendo proposta pela nossa companheira Camila. Então, a gente vai alcançar aí o número de praticamente 35 companheiros, né, todos pagando suas mensalidades, participando dentro das possibilidades no Zoom, e a gente está promovendo, mas isso tudo em cima realmente do trabalho que a gente fez nos 2 últimos períodos, de fazer as doações aí. Então, só queria deixar para vocês antenado, até segunda ou terça-feira o Cláudio deve estar oficializando isso, e acho que a gente tem que fazer também uma festa bonita, se Deus quiser, né? Todo mundo vacinado, pelo menos todos nós da nossa faixa etária, já estamos com a segunda, uma galera já está até com a terceira, graças a Deus, mas ainda assim seguindo todos os protocolos. Então, muito obrigado, essa é a comunicação que eu queria deixar ao nosso grupo aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, companheiro Robert. Eu passo a palavra ao nosso companheiro Fernando, que vai fazer as nossas honras, né? Apresentando o nosso palestrante, nosso ilustre palestrante, Fabrício, doutor Fabrício, e, consequentemente, nós vamos dar início à palestra. Fernando, você tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente Marcos. Aqui quem vos fala é Fernando Alves Vieira, vice-presidente desse clube, na atual classificação de transportes. E, neste ato, tenho a honra de apresentar o meu amigo, o doutor Fabrício, baiano, soteropolitano como eu. Não sei se ele é tricolor, mas eu acredito que seja. Não, bom, não fale que é, não fale não que eu não sei. Mas o companheiro Fabrício é companheiro e diretor da Comissão de Juventude do Rotary Clube do Rio de Janeiro, 21 e 22, juiz federal desde 2002, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, campus Ipanema. Você vê que ele gosta de Ipanema. Pós-graduado em Neurociência aplicada ao Direito pela Escola da Magistratura Federal do Paraná, viu, General Alberto? Ele é aí do Paraná também, entendeu? O General Alberto, nesse momento, se encontra no Paraná. Muito bom, conterrâneo nosso. Perfeito. Futuro palestrante nosso. Membro titular da Academia Nacional de Economia, diretor de Relações com a Justiça Federal do Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, membro honorário do Instituto dos Advogados do Brasil, IAB, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, AJUFERJES, por 2 mandatos, 2009 e 2011, 2017 a 2019, ex-vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, de 2011 a 2012, membro da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, o JUCARJ, breve, General Alberto, candidato nosso a confrade do Instituto de História e Geografia Militar do Brasil, é o nosso Fabrício, aí, que está conhecendo. Medalhas e condecorações. Medalha do Ordem do Mérito do Ministério Público Militar no grau de distinção. Medalha Pontes de Miranda, o grande Pontes de Miranda, conheci, excelente jurista. A medalha Estado Democrático de Direito da Academia Brasileira de Filosofia. Medalha Luiz Eduardo Pimenta Pereira, da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bom, eu já estou dando uma palestra aqui do currículo dele, eu vou parar por aqui, ele tem mais coisas aqui, para dar tempo da gente fazer umas perguntas para ele em breve. Com a palavra, o nosso juiz federal, doutor Fabrício, o tema liberdade de expressão e pensamento. Por favor, Fabrício, com a palavra. Muito obrigado pela sua presença e nosso público.
Eu que agradeço o convite que foi feito por meio do companheiro Fernando Vieira, agradeço ao presidente Marcos Araújo e a todos os companheiros aqui presentes. Peço apenas que dispensem o doutor. Aqui nós somos todos companheiros em Rotary. Uma alegria aqui para mim representar o meu clube, o Rio de Janeiro, nessa reunião de Ipanema, que, como eu disse, foi onde eu fui acolhido aqui no Rio de Janeiro quando eu cheguei, em 1977. Tem que fazer uma referência especial aqui ao governador Jopper, porque foi ele que me instigou a tratar desse tema. Quando ele, presidindo a ABROL, realizou uma entrevista no Dia Mundial da Liberdade de Pensamento e está disponível, inclusive, no YouTube. Me convidou para falar, na ocasião, sobre o assunto e eu confesso que antes eu nunca havia escrito nada, nunca havia proferido nenhuma palestra ou sequer me aprofundado no tema. Como ele me deu um tempo de preparação, acho que um mês, alguma coisa assim, antes que ele me fez o convite, eu aceitei, até porque é um assunto que eu gosto, né? Mas precisei estruturar uma fala que coubesse dentro do tempo e que trouxesse aí os pontos que me pareceram mais importantes para despertar a reflexão, despertar justamente muito mais dúvidas do que conclusões, como nós vamos ver ao final, mas eu estou dando um spoiler aqui, que no final vamos ficar com mais dúvidas do que com certezas. Mas dentro desse intervalo, vamos adquirir aí algumas informações que eu pude colher e vou repassar aos companheiros, né? Aliás, o governador Jopper ontem tomou posse como associado honorário do meu clube, do Clube Rio de Janeiro. Foi uma alegria muito grande para nós também. Mas então, vamos entrar no nosso tema, no nosso assunto. Aliás, ainda agradecendo também o convite aí do general Bergo para o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que muito me honrou também, general. Será uma honra para mim, fiquei muito feliz. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos lá, então, para que depois a gente possa ter tempo justamente para os companheiros perguntarem, porque nas duas ocasiões anteriores em que eu falei, acabou que não sobrou tempo, nem lá no Centro Cultural Justiça Federal, quando fizemos também na última terça-feira, em comemoração a 1 ano de fundação da ABROL, o primeiro evento presencial do Centro Cultural após as medidas de quarentena, né, as medidas sanitárias que foram aplicadas, e foi a reinauguração foi justamente com esse tema. Então, a coisa ainda está aqui, vamos dizer, fresquinha na memória. Bom, primeiro ponto que a gente precisa refletir quando trata de liberdade de pensamento e de expressão é que esse é um valor jurídico, né? Um valor jurídico, social, e que cada sociedade, cada povo, cada nação, ou até mesmo cada pequeno núcleo social concede a esse valor jurídico um determinado conteúdo. Esse conteúdo varia no tempo, varia no espaço e, portanto, é resultado de uma cultura que foi desenvolvida ao redor dele, de como ele foi construído dentro daquela sociedade, de como ele foi valorizado, de como ele foi assimilado pelo tecido social. E, portanto, em razão dessa característica, em cada local nós vamos encontrar
diferentes visões sobre esse princípio, sobre esse valor constitucional. Porque ele é algo humana, desde que o ser humano se conhece como tal, se reconhece, né, como capaz de pensar e de desenvolver o seu raciocínio, ele sempre precisou para o desenvolvimento dessa capacidade, da sua liberdade, e da sua liberdade de pensar e de manifestar esse pensamento dentro de uma comunidade, né, dentro de uma sociedade, para que, então, os demais integrantes dessa sociedade pudessem também apresentar os seus pontos de vista sobre aquilo que aquele outro integrante apresentou. E, então, no mundo ideal, né, no mundo que nós buscamos, chegar a um consenso em busca daquilo que é melhor para o desenvolvimento daquela sociedade. Mas sem essa premissa dessa liberdade, você não consegue criar um ambiente propício a esse desenvolvimento, né? Porque se a pessoa não for plenamente livre para expressar as suas ideias, há uma estagnação, há um bloqueio, há uma quebra aí do ciclo do desenvolvimento. Mas, como eu falei, em cada lugar, esse princípio pode ganhar contornos os mais distintos. E aí, como nós estamos no Brasil, e a minha área é a área jurídica, a matriz, né, matriz histórica do nosso direito, ela tem origem principalmente na Europa, né? E, mais recentemente, uma grande influência também americana, né, do direito da common law, como eles chamam, do justnaturalismo, né, dos precedentes judiciais. Então, nós temos essas duas grandes influências no mundo ocidental: o sistema europeu, continental, e o sistema americano. Na história mais recente da humanidade, a gente pode voltar ali para um ponto crucial no reconhecimento desse direito fundamental, que foi exatamente o final ali do século XVIII. Nos Estados Unidos, com a Revolução Americana, né, com a independência americana, houve a necessidade, então, de se criar uma Constituição americana. E, nesse processo de criação dessa Constituição, os estados da Virgínia e da Carolina do Norte exigiram que, nessa Constituição, que valeria para todos os estados da federação, contivesse uma carta de princípios, uma carta de direitos fundamentais. E assim foi feito. Mas o princípio da liberdade de pensamento e de expressão somente foi introduzido na Constituição americana com a primeira emenda. A gente vê muito em filmes, né, americanos, sempre que há algum debate, alguma discussão, é comum nós vermos em filmes americanos a pessoa logo invocar em favor do seu discurso essa primeira emenda à Constituição, que garante ao cidadão americano uma plena liberdade de manifestar as suas opiniões e os seus pensamentos. E quando eu digo plena, no conceito deles, no conceito americano, como ele foi assimilado, como ele foi construído historicamente, é realmente plena. O Madison e o John Stuart Mill, né, especialmente o John Stuart Mill,
ele defendia, inclusive, que era premissa desse princípio até mesmo que você pudesse, em pleno parlamento americano, mostrar suas partes íntimas para se indignar contra um outro parlamentar, contra uma outra opinião, tão ao extremo que ele levava esse valor, esse conceito. Claro que, mesmo nos Estados Unidos, onde há essa liberdade plena de pensamento e de manifestação do pensamento, foi necessário se estabelecer algum limite. E quais seriam, então, esse limite? Qual seria esse limite? O que se pensou foi o problema da violência. Você pode, sim, manifestar o seu pensamento, por mais radical que ele seja, por mais extremado, por mais que ele seja resultado de uma visão unilateral do mundo, né? E, com isso, agrida até mesmo o pensamento das outras pessoas, ofenda o pensamento das outras pessoas, desde que você não utilize da violência e não incite a violência contra ninguém. Esse é o primeiro limite. Você não pode agredir fisicamente. Quando eu falo de violência, trato aqui de violência física. Não pode agredir fisicamente ninguém e nem incitar a violência contra ninguém. Assim como você não pode também ofender diretamente uma determinada pessoa. Você chamar o sujeito, seu fulano daquilo, por exemplo, e falar um palavrão, referindo-se àquela pessoa. Também não é permitido. Mas vejam que esses são limites que estão apenas no sentido de defender a integridade física pessoal das pessoas, limitar, contudo, o pleno exercício no campo das ideias. Vejam que um exemplo aqui que nós todos vamos ficar chocados. Uma organização extremista, que todos nós repudiamos, naturalmente, que é a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela é racista, a Ku Klux Klan é antissemita, ela é anticatólica, ela é anti todos os que não são iguais a eles. Essa Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, a ela é reconhecido o direito, inclusive, de desfilar em público. De desfilar em público. E os outros cidadãos não podem agir de forma violenta contra essa Ku Klux Klan, mesmo que considerem aquilo repugnante, que considerem aquilo agressivo do ponto de vista do pensamento. Então, vejam uma distinção. A gente ouve falar no Brasil de ódio não pode. Ora, na verdade, a linha interpretativa americana é um discurso de ódio. Perdão. O que não pode são as chamadas fighting words, de luta, né, se eu fosse traduzir ao pé da letra, mas o sentido seriam essas palavras que incitam a violência, né, incitam a violência e, portanto, podem causar danos até mesmo de natureza física. Então, expressar uma ideia, expressar um pensamento, por mais repugnante que seja, pode. O que você não pode é incitar a violência contra um determinado grupo, né? Ou agir de forma ofensiva contra uma determinada pessoa. E por quê? Como lá eles fundamentam, então, essa liberdade tão ampla? Quais seriam os fundamentos
dessa plena liberdade? Basicamente, são dois aspectos. O primeiro aspecto é que esse é útil para a busca. Se você está buscando a verdade, tem que dispor de um mecanismo capaz de atingir plenamente essa verdade. Então, só com a plena liberdade de pensamento e de expressão é que você vai conseguir alcançar isso, né? E o tecido social, o corpo social, é que vai, então, fazer a crítica sobre os diversos pensamentos que forem apresentados, mesmo aqueles resultados de visões unilaterais do mundo, né? De visões extremadas. Né? Essas visões extremadas são sempre de cunho de resultado de visões unilaterais do mundo e que não estão sequer dispostas a ponderar nenhum argumento, mas eles têm que ter o direito de manifestar. A gente não tira, por exemplo, o direito de um extremista de, no dia da eleição, ir lá proferir o voto dele. Aquilo ele está manifestando a vontade dele. Então, ele também tem que ter o direito de poder manifestar o pensamento, e isso nessa linha americana. Então, o primeiro fundamento é esse. É útil para a busca da verdade que todos possam manifestar livremente o seu pensamento. E se o pensamento é agressivo, é de ódio, não, você não combate isso calando o pensamento, cerceando o pensamento. Você combate isso com mais ideias, com mais pessoas podendo contrapor aqueles argumentos de forma livre. Como eu disse, a sociedade é que seria a responsável por filtrar e encontrar aquilo que ela acredita que é melhor para o seu desenvolvimento. Esse é o primeiro fundamento, portanto, utilitarista, né? De cunho utilitário na busca da verdade. O segundo fundamento é o reconhecimento por parte do Estado que os cidadãos, que são, na verdade, o próprio Estado, né? Os cidadãos é que compõem o país, a nação. Sem o povo, não tem governo, não tem nação. Então, na verdade, a visão não pode ser invertida, como se o povo estivesse a serviço do governo. Não, o governo que está a serviço do povo. Então, se o povo é que é o dono da nação, é que é o dono do país, a ele se reconhece a responsabilidade como indivíduo adulto, como indivíduo capaz, como indivíduo apto a manifestar plenamente o seu pensamento por direito seu, dentro, é claro, dos limites da responsabilidade, nos termos em que eu resumi há pouco, né? Você é adulto, você é apto, você é capaz, então você pode manifestar livremente as suas ideias. Não precisa o Estado tutelar o que você pode e o que você não pode dizer. O Estado vai proteger outros indivíduos contra a violência, porque uma das funções primordiais do Estado é proteger, é prover a segurança pública, né? Prover um Estado pacífico, evitando, então, o uso da violência. O monopólio do uso da violência, salvo na legítima defesa, é do Estado. O monopólio do uso da força, da violência, é do Estado por meio da polícia. Mas, salvo na legítima defesa, em que o cidadão pode também fazer o uso da força. Bom, então são esses dois fundamentos. Já na Europa, o processo, embora tenha se iniciado na mesma época que nos Estados Unidos, ali com a Revolução Francesa, de 1789, né, em 14 de julho houve a queda da Bastilha e em 26 de agosto de 1789 houve a promulgação
da Declaração dos Direitos do Homem. E em 1791 houve uma lei francesa reconhecendo o direito à liberdade de expressão e de pensamento. Também, claro, tudo isso ali influenciado pelo iluminismo, que foi o grande fundamento filosófico ali daquelas revoluções todas. Só que no desenvolvimento histórico dessas duas nações, né, e da Europa continental, houve fatos aí, especialmente no século XX, que modificaram a forma de enxergar esses direitos fundamentais, né? Especialmente as duas grandes guerras que ocorreram principalmente em solo europeu, né? Elas não vieram praticamente aqui, a não ser para o nosso litoral aqui do Brasil e tal, mas não ingressaram nos nossos territórios, né? Ocorreram tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra, principalmente lá no continente europeu, na Ásia, na África, né? E na Europa, que nos influencia mais diretamente em termos jurídicos, o pós-Segunda Guerra gerou aí mudanças de visão sobre isso, né? Afinal de contas, as experiências extremistas que a Europa viveu com o fascismo, com o nazismo, com o comunismo, né, foram resultados de líderes que usavam da manifestação de ideias por meio do aparato do Estado como forma de manipulação das massas, de forma a buscar objetivos que nós todos lamentamos para o resto da vida, para toda a história da humanidade, foram objetivos a serem lamentados e que os europeus, então, entenderam melhor no momento de aplicar esse princípio da livre manifestação do pensamento, em ponderar algumas questões. Então, na Europa, para a gente encurtar, entende-se, sim, pela liberdade de expressão e de pensamento, mas que, no entanto, existem temas sensíveis, existem, na visão europeia, alguns temas sensíveis que, a depender da forma como são postos, incorrem aí em violação a outros direitos. Em violação a outros direitos. Então, por exemplo, as questões religiosas, as questões raciais, principalmente, né, religiosas, raciais e nacionais, essas questões, a depender da forma como elas são postas, são submetidas aí a um crivo de censura. Não teria outra palavra para utilizar. Um exemplo também aqui já europeu. Em 1997, na Áustria, foi lançado um filme, e o companheiro Joper está aqui de testemunho, eu sempre esqueço o nome do filme. É porque é em austríaco, e não é uma língua que eu estou muito familiarizado. Eu tenho o péssimo hábito de não fazer anotações antes das minhas falas, mas depois eu posso, se os companheiros tiverem curiosidade, me mandam um WhatsApp que eu tenho onde buscar. Mas esse filme austríaco, ele ofendia principalmente ícones da fé cristã, da fé católica, como Jesus Cristo, como Nossa Senhora, como o próprio Deus, retratados naquele filme em situações degradantes, em situações que, para o sentimento religioso católico, seriam ofensivas aqueles ícones da fé católica, e eram mesmo, né?
Jesus com prostitutas, enfim, cenas libidinosas e tal. Bom, eu não assisti, mas foi o que eu li mais ou menos a respeito, eu nem tenho curiosidade. Mas o fato é que o Código Penal austríaco, no artigo 188, previa o crime de ofensa de conteúdo religioso. E, então, aquele filme foi proibido na Áustria. Foi proibido por conta desse crime aí de ofensa religiosa. E a questão foi levada à Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, então, por 6 votos a 3, entendeu que a decisão da Justiça austríaca estava correta e que realmente ali era o caso de se proibir a circulação daquele filme. Porque nos Estados Unidos seria impossível isso, aquele filme não seria jamais proibido de circular, mas poderia até haver responsabilidade civil, alguma coisa, mas na Europa não, na Europa se decidiu que deveria ser proibido de circular aquele filme, e valeu a decisão. Só para a gente compreender, então, que existem mais de um sistema envolvendo a interpretação desse princípio da liberdade de pensamento. Não posso nem afirmar aqui qual que é melhor, se é o americano ou se é o europeu, né? Podemos dizer que existe democracia em ambos os lados do Atlântico, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, existem sistemas democráticos, cada um com a sua configuração, e nem por isso deixam de ser reconhecidos mundialmente como democracias. O Brasil, e aqui que talvez seja a parte mais que nos interesse mais, essa introdução toda é feita para a gente poder refletir sobre como nós estamos situados nesse tema. O Brasil, também a Constituição do Império, já previa a plena liberdade de expressão, a liberdade do jornalismo. Dom Pedro II, aliás, era um entusiasta aí da liberdade de expressão, da liberdade jornalística, né? Foi um dos grandes defensores desse princípio, né, na nossa história. Mas nós também tivemos as nossas experiências aqui, como no período da ditadura Vargas, né, especialmente onde houve uma repressão muito grande, né, naquele período histórico, e também o Brasil tem, vamos dizer, essa matriz europeia, né? Nós somos muito mais influenciados pelo direito europeu, mas, recentemente, com a mudança do nosso Código de Processo Civil, principalmente, né, passamos também a beber de outras fontes, especialmente aí do direito americano. Mas isso era algo que já vinha acontecendo. Desde que eu prestei o concurso para a magistratura em 2001, quando eu entrei no Tribunal de Justiça, o tema da época, do momento, já eram esses princípios constitucionais, essas ponderações entre princípios constitucionais. E é disso que nós estamos falando, de ponderações de valores constitucionais que eventualmente entram em conflito. No Brasil, nós podemos enxergar a questão por meio da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, que é o Tribunal da República com a responsabilidade de pacificar os conflitos envolvendo questões constitucionais. A responsabilidade do Supremo é essa: pacificar os conflitos que envolvam a interpretação de questões constitucionais. Enfim,
tivemos aqui um caso histórico que foi aquele caso Erwangler, também no final da década de 90. O relator foi o ministro Maurício Correia. Então, o ministro Maurício Correia, para quem não lembra desse caso Erwangler, foi um livro de um autor, se não me engano, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Agora me falhou a memória, mas acho que era do Rio Grande do Sul. Esse autor escrevia obras e publicava obras de cunho nitidamente antissemita. Não, o propósito das obras era defender o antissemitismo, quer dizer, a discriminação dos judeus, todos aqueles pontos de vista ali que fundamentaram o nazismo. Esse senhor Erwangler apresentava na obra dele contra os judeus. E isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal para análise se haveria ali o crime de racismo. E foi um julgamento bastante rumoroso na época, mas o Supremo Tribunal entendeu que sim, que era crime de racismo, que aquela obra tinha que ser retirada de circulação. E fez muito bem, me parece. Porque, como eu falei, esse valor, livre manifestação do pensamento, ele deve ser visualizado, interpretado e concretizado de acordo com a cultura de uma determinada sociedade, de acordo com como aquela determinada sociedade acredita que aquele valor deva ser defendido, que esse valor deva ser defendido. Outro caso, né, recente, esse já mais recente, daquele filme Especial de Natal da Porta dos Fundos. Especial de Natal da Porta dos Fundos, esse está mais fresco nas nossas memórias, em que também, parecido com aquele filme austríaco que eu mencionei, ícones da religião católica foram retratados de forma ofensiva, de forma degradante. Era degradante, ofensivo para o sentimento católico, para o sentimento dos dogmas religiosos católicos. E a grande parte da nossa população é católica, né? É o Brasil, o país com a maior população católica do mundo. Enfim, que fosse qualquer outra religião. O fato é que ali havia ícones religiosos católicos retratados de forma degradante, com relações até de incestuosas. Eu li a decisão aqui do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fiquei realmente chocado com aquilo, porque foram transcritas as falas do filme e era realmente chocante. A mim chocou bastante. Mas o desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu, por decisão monocrática, a exibição daquela obra artística, né? O conceito de arte ele é bastante fluido. Aquela produção artística, para mim, eu posso não considerar arte, mas como é um conceito fluido, um conceito bastante elástico, para outros pode, então, parecer que seja uma forma de arte. O fato é que essa questão também chegou ao Supremo Tribunal Federal, após a decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O então presidente do Supremo era o ministro Dias Toffoli, e ele, na época, suspendeu a decisão aqui do tribunal para manter a exibição do filme. E isso foi julgado pelo Supremo Tribunal no final do ano passado, à unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal
decidiram que o princípio da liberdade de expressão e de pensamento, assim como nos Estados Unidos, é um princípio que deve ser protegido a priori, ou seja, como se fosse um princípio considerado acima de outros princípios, como seria o caso do sentimento religioso, né? Não só da liberdade religiosa, mas do sentimento religioso. Lembrando que nós temos leis no Brasil também, a Lei CAO, que protege a liberdade de culto, né? E a protege também contra ofensas, a protege contra agressões, né? Existe uma lei no Brasil que protege a liberdade de crença e de culto. Enfim, assim decidiu o Supremo à unanimidade. Pois bem, então nós vamos seguir aí algo mais próximo ao modelo americano, né? Então, não se pode estabelecer censura prévia e, se for o caso, que se resolva depois em perdas e danos. Tudo bem. Ocorre que aí agora tem uma outra decisão também recente do Supremo Tribunal, envolvendo a publicação da revista Cruzoé. Todos nós tomamos conhecimento que um exemplar da revista Cruzoé foi retirado de circulação, foi proibido de circular pelo Supremo Tribunal Federal. Os motivos foram ali, parece que agressões ou ofensas aos ministros, não sei, eu não li a revista, não sei, como é que eu vou saber? Não chegou a mim? Como é que eu vou saber se houve ou se não houve ofensa, se aquele exemplar foi retirado de circulação? E aí é que entra a perplexidade e a dúvida que eu prometi para os companheiros no início da palestra. A perplexidade e a dúvida é essa. Como nós ficamos? Nós estamos construindo, né, formatando o nosso modo de interpretar a Constituição, de interpretar esse princípio, mas nós precisamos de uma maior segurança, porque num determinado momento pode-se dizer que algo é discurso de ódio. E aí esse conceito de discurso de ódio é um conceito bastante elástico também. E ele pode se submeter a vieses políticos, a vieses ideológicos. Porque nós estamos hoje numa sociedade dividida em extremos. Nós temos visto isso aí no dia a dia, e até nas manifestações populares. Se um sujeito defende uma agenda progressista, ou assim denominada, né, essa denominação atual, progressista, logo é chamado de comunista. Se o sujeito defende uma agenda minimamente conservadora, é imediatamente taxado de fascista. Então, será que na nossa sociedade nós só temos comunistas e fascistas? Né? Eu posso simpatizar com um conceito liberal em algum aspecto, e no outro aspecto eu posso preferir uma visão conservadora. Não, nós estamos um pouco divididos entre autoproclamados, né, de parte a parte proclamados de fascistas e comunistas, e aí nós teríamos, se fosse isso, discursos de ódio de ambos os lados. Haveria aí, então, discursos de ódio de ambos os lados, e não de um lado só. Já que são extremos, ambos são resultados de visões unilaterais, seriam, em tese. Então, se é para censurar, que a censura seja com critério sólido, com critério que valha para todos, e não seja enviesado por eventuais preferências políticas, preferências ideológicas.
Mas aí nós, para isso, precisaríamos, primeiro, saber qual o nosso modelo. E o Supremo precisa nos trazer essa resposta. Porque aqui no primeiro grau, nós continuamos julgando, já tive que julgar um caso desse tipo, já transitou até em julgado, então não tem problema eu comentar. Foi também um rapaz foi para o YouTube, postou um vídeo agredindo deliberadamente todos os travestis, todos os transexuais, dizendo literalmente que eram pessoas que não mereciam nem viver, que não eram nem pessoas, que eram uma parcela repugnante, degradante da sociedade, quer dizer, que não eram nem pessoas. Foi isso que estava no vídeo que chegou a mim como prova. Quer dizer, se negar uma outra pessoa a natureza humana. E eu segui mais a linha aqui, nossa, tradicional do Brasil. O vídeo já estava fora do ar, eu não mandei tirar vídeo do ar, mas eu condenei aquele cidadão a uma indenização módica, até pelas condições sociais dele, mas a uma indenização por dano moral coletivo, a pedido do Ministério Público Federal. Houve o recurso, tanto do Ministério Público, que achou que eu condenei muito pouco, como do réu, que achou que não deveria ser condenado. O tribunal acolheu um pouquinho ali o pedido do Ministério Público, aumentou um pouco a indenização, mas também não deu tudo que o Ministério Público queria, mas manteve a condenação naquele caso. Mas, como eu disse, isso foi o exercício que eu fiz dentro desses precedentes, mas que poderia ter outros resultados, haja vista aí a disparidade de decisões do Supremo, ou ao menos como eu tenho visto, como eu tenho interpretado e sentido. Esses dois casos, para mim, são bastante emblemáticos, o do Portas dos Fundos e o da revista Cruzoé. Enfim, companheiros, é como eu disse, é muito mais para gerar dúvidas em todos nós, mas para também nos lembrar da importância desse valor para o desenvolvimento da sociedade. Se o Brasil quer passar de uma democracia adolescente para uma democracia adulta, talvez seja o momento de sedimentar melhor esse e outros valores constitucionais que, se quiserem, tiverem paciência, outro dia eu volto aqui para falar sobre alguns outros valores constitucionais. Já tive a oportunidade lá no meu clube, o companheiro Paulo Sérgio está aqui também. Saudações, companheiro. Aquele do Estado de Direito, que acho que vale a pena também a gente pensar. Mas é isso, agradeço aí o carinho com que eu fui recebido aqui no Ipanema, essa oportunidade para mim teve um gosto muito especial por toda a história ali que eu contei no início. O meu conterrâneo, o companheiro Fernando Vieira, foi muito feliz em me convidar. Agradeço muito. Estou à disposição de todos aí, se quiserem esticar mais o assunto, estou aqui para a gente conversar também. Obrigado. Está ótimo, excelentíssimo doutor Fabrício. Mas, então, eu abro aqui o período das perguntas, eu peço até ao Luciano Nardelli, quem tem, que levante a mão, né? Uma pergunta, eu me proponho a fazer a primeira pergunta. É um tema muito polêmico esse que você falou, que realmente a gente não consegue chegar a um consenso no momento que nós estamos passando por um extremo, que você falou, você é fascista ou você é comunista, né? Eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso até inibe, né? Você de se expressar de alguma forma sem que você não tenha uma discordância educada, e sim uma discordância agressiva, né? Então, a gente fica até com medo, no jeito que nós estamos passando no Brasil de hoje, nessa atual situação, de nós até conversarmos, né?
Eu não sei se o doutor Fabrício concorda, porque às vezes, eu me sinto até inibido, até receoso de expressar alguma opinião em virtude desse extremismo. Ou você é a favor de mim, ou você é contra mim, né? Eu tenho me sentido assim, na verdade. Essa é a minha pergunta. Olha, presidente Marcos, esse eu acho que é um sentimento que todos nós estamos compartilhando, né? Eu não vejo, dentro desse extremismo que estão plantando, e também com o problema da censura unilateral que a gente vê nas redes sociais. Exatamente. Porque hoje a gente tem um veículo de comunicação que não existia, né? Que são as redes sociais. E as redes sociais elas estão nitidamente a favor de um determinado viés e contra um outro viés. Tanto que contas são deletadas, né? São suprimidas. E tem Isso. assuntos que as pessoas precisam poder debater, poder conversar a respeito. Vou trazer aqui um dos mais polêmicos do momento. E esse eu acho que gera briga até dentro da família, que é a questão as questões envolvendo a Covid em geral. Né? Covid é uma tragédia, Covid é uma tragédia, atingiu em cheio a humanidade, né? Todos nós estamos sofrendo as consequências, tudo bem. Aí entram as medidas anti-Covid, e que algumas as pessoas concordam e outras as pessoas não concordam. Concordo, exatamente. Né? E aí as medidas de tratamento. Uma série de cientistas defende uma linha, uma outra série diz que aquela linha não serve para nada. Mas tudo bem, não são cientistas também? Ambos não são médicos? Ou as pessoas estão tirando as ideias da própria cabeça, estão caindo do céu? Aí, por exemplo, o sujeito que diz que vai tomar a ivermectina. Esse sujeito aí é terraplanista. Ele já é chamado de terraplanista. Terraplanista, exatamente. E é excluído de um debate, é excluído de um círculo social. Aí, do outro lado, não, porque eu não vou usar máscara, porque eu não pego o Covid. Mas espera aí, mas a máscara não é uma medida que pode, né, diminuir o contágio? Aí, poxa, eu vou lá e uso a máscara. Mas o problema não são as medidas em si apenas. O problema é não poder falar sobre elas. Porque se você falar, imediatamente você é categorizado, né? É categorizado e até excluído de um debate ou de um círculo social. Exatamente, é isso mesmo. Esse esse é um desafio, esse é um desafio que a nossa sociedade precisa superar, me parece, e que não é calando um dos lados que ela vai superar. Aqui eu já sou mais aqui, vamos dizer, inclinado àquela percepção americana. Não adianta você calar as falas, você combate aquela fala com mais argumentos, se você não concorda. Mas você precisa reconhecer ao outro o direito de apresentar os argumentos dele. E nem por isso você vai odiá-lo. Exatamente. Nem por isso você vai querer excluí-lo do seu círculo, da sua convivência. Né? Ou pode querer também, mas você não pode tirar o direito dele de falar. Isso. E hoje a gente tem redes sociais que pertencem a determinados conglomerados e que se arboraram o direito de dizer o que as pessoas podem e o que as pessoas não podem manifestar. Tanto que agora foi lançada uma outra lá nos Estados Unidos, do Getter, né? Getter, Gettr, que nessa aí parece que não há esse tipo de possibilidade de censura preliminar, salvo
incitação à violência, incitação ou pedofilia, essas coisas. Claro que isso não pode. Né? Mas, fora isso, as pessoas podem manifestar as suas ideias. Tá certo. Eu agradeço aí a sua explanação, já me deu uma luz melhor. E a gente tem que continuar tomando cuidado, né? Eu passo a palavra ao Luciano. Quem tem a próxima pergunta, Luciano, por favor? É o companheiro Paulo Sérgio e, na sequência, o Robert Barbosa. Tá. Paulo, por gentileza. Muito boa noite, meus companheiros do Ipanema. Eu tenho aqui nesse clube grandes amigos, né? Vejo, não estou vendo, mas tenho o Capão, tenho o Marcos Vinícius, Robert, a Eunice Caldas, também não estou vendo se está. Mas eu gostaria que o meu companheiro Fabrício me tirasse uma dúvida, que é a seguinte. Não resta dúvida que os Estados Unidos é a nação mais aberta e democrática do mundo. Não resta nenhuma dúvida. Você falou aqui que a Ku Klux Klan, que é uma seita racista, ela tem o direito de desfilar pelas ruas dos Estados Unidos, né, com as suas máscaras, né, de branco, alguns até com tochas acesas, né? E, de acordo com a segunda emenda da Constituição norte-americana, que foi promulgada em 1787, eles têm até o direito de portar armas, não só de comprar, como de portar armas. Mas a minha pergunta que eu coloco para você é a seguinte: se esses extremistas estivessem desfilando nos Estados Unidos, com seus uniformes brancos e as suas máscaras, com as suas tochas e até com algumas armas empunhando, né? Se eles estivessem proclamando a derrubada do presidente Biden com a instalação de uma ditadura com Trump no poder, eles seriam aceitos como liberdade de expressão ou eles seriam reprimidos como um atentado à democracia norte-americana? Eu gostaria que você me tirasse essa dúvida. Obrigado, companheiro Paulo Sérgio. O exemplo que você trouxe, ele traz aí exatamente o elemento que eu informei no início: limite da violência. Se você está incitando a violência, quer dizer, vamos lá e dar um tiro no presidente Biden. Não, isso é incitação à violência. Não pode. Teve um caso de um jovem, eram jovens negros, estavam assistindo ao filme Mississippi Burning, aquele Mississippi em chamas, lá nos Estados Unidos. Eles terminaram de assistir ao filme na casa de um deles, né? E ficaram revoltados. Aí um dos rapazes que assistiu ao filme, de nome Ted, incitou os seus amigos a espancarem um jovem branco que estava passando na rua naquele momento. E os amigos dele foram lá e espancaram aquele jovem. Aí ele foi condenado por aquele crime praticado contra aquele jovem branco que foi espancado. E ele, então, apelou para a Suprema Corte, argumentando de que ele não participou das agressões. Ele apenas manifestou livremente a sua opinião. Ele apenas exerceu a liberdade a ele conferida pela primeira emenda. E a Suprema Corte Americana manteve a condenação dele pela incitação à violência. Incitação à violência. Aí é nesse sentido
eu penso que a jurisprudência seguiria nessa linha. Você pode ser contra o governo, você pode ser contra a Suprema Corte, você pode criticar publicamente o governo, criticar publicamente os parlamentares, né, a Suprema Corte, mas você não pode incitar outras pessoas a proferirem atos violentos, e quando eu digo violentos, no sentido de você soltar uma bomba num prédio da Suprema Corte ou no prédio do Congresso Nacional, né? Isso de forma realmente séria, né? Estou falando de memes, como tem hoje em dia, de WhatsApp, né? Memes. O pessoal adora fazer essa brincadeira, né? Cai meteoro, aí bota o Congresso Nacional com um meteoro caindo em cima. Não, isso não, isso é aquela questão jocosa, né? A brincadeira que exalta ali a revolta, o sentimento de frustração dos cidadãos, que acaba virando uma piada. Mas se for um discurso sério de agressão, de violência, me parece que poderia sim ser bloqueado. Tá ótimo. Passa a pergunta agora, Luciano, para quem que está na fila? É o Robert, por favor. Robert, por favor. Boa noite, juiz Fabrício Fernandes. Queria, primeiramente, lhe parabenizar pela brilhante aula de história, mas, acima de tudo, uma palestra altamente de reflexão. Eu acho que essa noite foi brindada com isso, que a gente reflita verdadeiramente a questão da liberdade de expressão. Então, eu queria lhe parabenizar, porque estou muito satisfeito com essa questão desta reflexão. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, principalmente como um companheiro, porque o bom do Rotary é isso, porque a gente tem juiz, tem desembargador, tem ministro, tem altos empresários, executivos, e todos nós nos tratamos por companheiros. Mas, ao mesmo tempo, quero fazer esse dogma de você como juiz federal e como companheiro, e que eu fira a opinião como companheiro, para ter qualquer isenção, a gente nunca sabe, né? Principalmente pelas redes sociais. Mas a pergunta é o seguinte, Fabrício. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a sua aula foi fantástica. Gente, que eu sou formado em Direito, minha área é tributária, e a gente aprendeu lá, nos anais da universidade, me formei na Cândido Mendes, ainda no grandes áureos tempos da Cândido Mendes, a Constituição é a Carta Magna. E a gente hoje vê deputados que utilizam do seu mandato, senadores, falando coisas e tendo a liberdade de expressão que deveria lhes salvaguardar o uso da palavra, porque aí eu falo que nem o nosso presidente, a gente que não tem um mandato ou prerrogativas de poder se falar nada, porque no dia seguinte a gente vai. Mas hoje a gente está vendo uma atrocidade até de deputados, de senadores, de pessoas que têm imunidades parlamentares, e aí eu não estou entrando na celeuma de que se fala ou não fala da forma que fala, estou falando, como você falou muito bem, do direito americano, de salvaguardar a liberdade de expressão, principalmente daqueles que têm a imunidade dentro da Constituição. E aí a gente está vendo nos últimos 2, 3 anos, por uma questão ideológica, que a Suprema Corte do Brasil ela tem praticamente governado o Brasil em muitas questões políticas, econômicas, principalmente políticas, porque é um Supremo altamente politizado, porque eu também sou da tese que deveria estar lá sentado profissionais como você, que fizeram concurso público, que galgaram dentro da magistratura o desenvolvimento e ocupar uma cadeira. A gente sabe que 90% é indicação de partido político, e a gente sabe como é que funciona os lobbies disso. Então, hoje a minha preocupação como leigo é essa questão também da nossa Suprema Corte está sendo altamente colocada em rasgar a Constituição em diversas questões que nós temos visto por aí. E aí fica essa pergunta para você, que você falou entre linhas, mas que bom que a gente está entre companheiros, e vi que a sua linha é uma linha, principalmente na área do direito americano, da liberdade de expressão. Você não acredita que o judiciário, que era para se atentar a determinadas questões, como sempre assim foi, hoje ela não está partindo
para o campo, talvez, do legislativo ou do executivo, quando ele deveria estar lá, e a gente sabe, não estou falando da caixa preta do do judiciário, deixa isso para lá, isso é outra questão. Mas essas questões que nós estamos vendo no cenário político e que está deixando, por exemplo, a comunidade brasileira extremamente preocupada, aonde a maior respeitabilidade deveria ser na Suprema Corte do nosso país. E hoje a gente, independente de esquerda ou direita, partido ou não partido, vendo atrocidades a mil do corte da Constituição em várias questões, mas por questões mais pessoais e políticas, e não dentro da base constitucional. Então, essa era a minha pergunta, assim, pinga-fogo. É uma pergunta que dá uma outra palestra, né? Essa pergunta aí dá uma outra palestra. Mas eu também não vou fugir, vou comentar algumas coisas. Você falou sobre a composição, né, ali da Suprema Corte. Sabe uma curiosidade? Não há hoje, entre os 11 ministros do Supremo, nenhum juiz federal. Sim. Nenhum juiz federal de carreira. Eu, quando fui presidente da Associação Regional, e fui vice da Nacional, nós colocamos isso em pauta, nós chamamos a atenção para esse fato, até por uma questão de observar o princípio da eficiência. Se você vai colocar alguém para exercer uma função, ou, por exemplo, a função de general, você vai pegar uma pessoa que nunca foi soldado, que nunca foi coronel, que nunca foi nenhum cargo dentro das Forças Armadas, não, você vai seguir ali a carreira, né, das Forças Armadas. Então, não é possível, por mais que eu não diga, claro, a Suprema Corte não integra a carreira de juiz, mas pelo princípio da eficiência. Será que no universo de 2.000 juízes federais não tem um que sirva? Porque são 11 ministros, e eu já vi entrar, sair ministro, e nunca se escolhe nenhum entre os juízes federais de carreira. O último foi o ministro Carlos Veloso, que já saiu já tem muito tempo. Mas só esse comentário. Com relação ao que você trouxe, Rodas, o que a gente chama de ativismo judicial, né? O ativismo judicial é o processo de tomada de decisões que extrapola, muitas vezes, o texto de uma Constituição ou o texto da lei para incutir naquela interpretação isso que você disse, vieses ideológicos, vieses políticos, opiniões pessoais, diferentes do conteúdo do texto literal. Mas isso foi um processo que vem acontecendo aqui no Brasil, que não é da agora. Isso já vem se instalando, vem crescendo essa corrente também nas faculdades de direito. As pessoas já não conhecem nem mais como era o modelo anterior, e isso está sendo, vamos dizer, assimilado quase que sem nenhum questionamento na comunidade jurídica, né? Mas eu, pessoalmente, entendo que cada um dos poderes deve exercer a sua função constitucional. Mas, aliás, fui crítico também quando veio a lei, a emenda constitucional criando as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Olha que perigo a súmula vinculante. O juiz de primeiro grau, hoje, se ele se depara com um caso que envolva a aplicação de uma lei que percebe que contraria a Constituição da República, o texto daquela lei, ele, de juiz de primeiro grau, eu, no caso, posso decidir que não, essa lei, nesse caso aqui, ela está levando a um resultado contrário ao texto da Constituição e, portanto, é inconstitucional. Isso é uma coisa, né? Isso é uma questão até de hierarquia entre as normas jurídicas. Mas, se o Supremo Tribunal edita uma súmula vinculante, aquela súmula, eu, juiz de primeiro grau,
não tenho nenhum mecanismo para deixar de aplicar aquela súmula. É vinculante, e quem decidiu foi o Supremo. E o Supremo que disse que aquilo é que tem que ser dito. Entendi. Vejam aí que eu posso controlar a constitucionalidade de um ato do Poder Legislativo, que é o legitimado originário para editar normas no mundo jurídico, normas na ordem jurídica, e não posso deixar de aplicar uma súmula editada por um órgão do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu também tenho essas preocupações, Robert, mas vejo a coisa avançar cada vez mais nessa linha. Mas isso foi um processo histórico. Isso vem já de, posso dizer, pelo menos 2 décadas, 2 ou 3 décadas, que isso foi se construindo, se desenhando dessa forma. Tá? Ok. Obrigado, Fabrício. Passa a palavra agora para o nosso companheiro Joper, né? Joper, não, desculpa, é o Joper. Presidente Marcos, obrigado pelo uso da palavra. O meu cumprimento especial ao nosso companheiro e confrade Fabrício Fernandes. E uso da palavra primeiro para ressaltar a importância do tema que o Rotary de Ipanema pautou e, igualmente, a importância da locução do palestrante desta noite, nosso companheiro Fabrício Fernandes, que aceitou um desafio que esta academia, que hoje fecha a sua celebração do seu primeiro aniversário, a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, empreendeu graças à aceitação dos seus confrades, que foi, como nossa missão, produzir saber e colocar o saber à disposição da sociedade. E é isso que nós estamos vendo hoje. O companheiro Fabrício Fernandes, através do programa que criamos em vídeos no YouTube, chamado Saber Mais, aceitou o desafio de falar sobre um tema que, digamos, provavelmente extrapolasse a sua atividade cotidiana como juiz federal, que é sobre liberdade de pensamento. E ele o fez no Dia Internacional da Liberdade de Pensamento. E, graças a essa aceitação dele, passou a produzir um conhecimento que, para nós do Rotary, como não está nem no elenco das prioridades da Fundação Rotária, nem no nosso cotidiano, passava desapercebido. E nós, da academia, entendemos o contrário disso, de que existem temas que são palpitantes, que são extremamente relevantes, que cabem às lideranças rotárias ter atenção por eles, e que, para isso, é necessário que pessoas de gabarito possam se dedicar a estudá-los e trazê-los ao nosso conhecimento. Então, eu quero realçar nessa noite a gratidão que todos nós, os acadêmicos da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, temos a confrades como o Fabrício Fernandes, e não só ele, a todos os que têm aceito esse desafio de produzir saber e colocar o saber à disposição da sociedade. E eu termino essa rápida intervenção lembrando, porque o tema é liberdade de pensamento e, por consequência, de expressão. E lembrando uma figura que, para nós rotarianos, ela é muito pouco tratada, muito pouco lembrada, mas que, em termos de liberdade do pensamento, talvez ela seja simbólica, que é Nelson Mandela. Na medida em que, ao tratarmos sobre o tema de liberdade de pensamento, nós, na via inversa, tratamos sobre o cerceamento da liberdade. E Nelson Mandela é simbólico porque, durante 3 décadas, se não me engano, foi cerceado de sua liberdade, foi cerceado de contato com os seus iguais, foi cerceado do contato com a natureza, foi isolado numa ilha e tudo mais. Porém, é um exemplo de que não se pode, de forma alguma, cercear a liberdade do pensamento. E esta liberdade do pensamento é quem constrói a evolução da sociedade. Então, companheiro Fabrício Fernandes, mais uma vez, parabéns por você estar cada vez mais aceitando esses desafios e tomara que muitos outros clubes venham a convidá-lo a desenvolver este tema, inclusive o querido Rotary Clube do Rio de Janeiro, porque vocês fazem
ecoar, vocês fazem as mensagens propagar, reverberar por todo o movimento rotário. Então, que outros clubes aqui estão presentes, Campo Grande e tudo mais, possam perceber a importância de pautar temas como este em suas agendas. Eu termino dizendo que, para fazer a propaganda da nossa estratégia, dia 5 de outubro agora, já confirmado, mais um acadêmico aceita mais um desafio gostoso, que é o acadêmico Marcílio Marques Moreira, que aceitou fazer a entrevista para o programa Saber Mais, Fabrício, sobre a data da promulgação da Constituição de 1988. Maravilhoso, me perdi. Vai sair dessa entrevista, né, amigo? Obrigado mais uma vez e parabéns, Fabrício. Obrigado, nosso companheiro Joper. A gentileza, Joper, você que foi o meu impulsionador, incentivador para eu estudar isso aí, adorei e estou gostando de falar disso, sim. Pode convidar que eu vou, com o maior prazer. Tá ótimo. Companheiro Luciano, mais alguém na pergunta? Fernando Vieira. Por favor, o nosso companheiro Fernando tem a palavra. Alô, estão me ouvindo bem? Estamos sim, estamos ouvindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aceito pelo nosso companheiro Fabrício, que nos brindou com uma palestra brilhante, como sempre ele faz. E o Robert já praticamente fez as perguntas que eu gostaria de fazer, né? E eu tenho muita vontade, como companheiro, Fabrício, de fazer algumas perguntas que me incomodam um pouco. Eu ligo e desligo a televisão, principalmente cedo, na hora da CPI, porque eu acho a liberdade de expressão uma coisa muito bonita, é o que a gente fala, a ética é um princípio que não pode ter fim, né? Então, eu esperava um pouco mais ali daquele movimento, um pouco mais de ética, um pouco mais até de expressão, mas de uma boa expressão, tá? Eu vejo ali, até para crianças que estão hoje, crianças que eu digo de 12, 15 anos, que vê aquilo ali e pensa, é isso aí o nosso Brasil? É assim que está indo? Né? Como é que vai ser daqui a 20 anos, 30? Tá? Então, eu não sou advogado, como é o Robert, como é você, Fabrício, eu sou um simples engenheiro, que no primeiro dia que eu vi lá na Bahia, um prédio cair em cima de um cunhado meu, e eu declinei de continuar sendo engenheiro de estruturas, né? Fiquei apavorado com isso. Mas eu acho que, voltando ao nosso supremo poder no Brasil, eu acho que está muito aquém da nossa liberdade de expressão. Tá? Está se excedendo muito, tá? Como disse aí, eu acho que foi o Joper, não me lembro se foi o Robert, está se politizando. Né? E eu não tenho pergunta a fazer, praticamente endossar tudo que você falou aqui, tá? E esperar que nós possamos fazer um outro convite para você declinar mais da sua inteligência aqui para o nosso estudo, tá? E agradecer aí ao Joper, governador Joper, né, pelas palavras dele, pelos outros companheiros aqui de todos que compareceram, tá? Somente isso. E o meu sentimento pelo nosso país está, né, muito aquém do que eu imagino, né, que pudesse ser. Mas eu ainda torço pelo Brasil. Tá? Como bom baiano, eu ainda torço pelo Brasil. Tá? Temos que ter força para superar tudo isso. Muito obrigado, Fabrício. Eu acredito muito nisso, companheiro Fernando Vieira, de que somente a gente colocando as coisas às claras, colocando as coisas mais às claras, mais em evidência, é que a gente vai poder, como eu falei lá no início da fala, né, encontrar qual é a verdade.
Se as coisas estiverem escondidas, não puderem ser ditas, não puderem ser faladas, nós nunca chegaremos à verdade. Então, quando determinadas atitudes, no sentido de escamotear a verdade, são adotadas, isso, assim, é motivo de preocupação até institucional. Me parece, é a impressão que eu tenho. Nós temos que buscar a transparência, o sigilo, né? Isso daí são exceções excepcionalíssimas. Questão de segurança nacional, né? Ou questão envolvendo menor de idade, isso submete ao sigilo, dados bancários pessoais da pessoa, né? Submete-se ao sigilo. Mas outros assuntos, toda hora eu vejo, a torta e a direita, a administração pública, ou a justiça, né? Estabelecer sigilo das coisas. Não pode ser sigilo. O princípio que vige é o princípio da publicidade na administração pública. O princípio da publicidade e não do sigilo. E quanto mais às claras a gente traz a opinião pública, eu acredito ainda nós podemos melhorar. Mas se nós começarmos a alimentar um viés de calar as vozes, aí não vamos avançar. Vamos seguir, né, um caminho escuro, né, que o caminho sem nenhum tipo de luz. E nós precisamos de luz, de muita luz. Quanto mais esclarecidas as coisas, os fatos, os debates, melhor. É isso que nós precisamos. Obrigado, Fabrício. Tá ótimo, companheiros. Foi de grande valia a palestra do nosso excelentíssimo juiz federal Fabrício Fernandes. Eu passo a você, Fabrício, o nosso certificado da sua participação da palestra de hoje, né, do Rotary Club Ipanema, que nos honra muito, né? Muito bonito. Obrigado. Esse certificado com a sua presença aqui conosco. Esperamos tê-los mais vezes aqui, que realmente é um tema, vai ser sempre atual, vai ser sempre abrangente, e essa troca de experiência, principalmente da sua parte, que está à frente aí, né, dessas questões, para nos iluminar, né, com como nós fazermos, como nós pensarmos, enfim, nós expormos as nossas ideias e pensamentos, mas, ao mesmo tempo, ter um norte por um grande companheiro nos ajudar. Muito obrigado e uma boa noite para você. Tá? Muito obrigado mesmo. Tá? Eu passo a palavra ao meu companheiro de protocolo, Luciano Nardelli, para fazer as considerações finais. Obrigado, presidente Marcos. Eu gostaria de, nessa noite, agradecer a presença de todos os convidados, companheiros visitantes, agradecer ao nosso palestrante, Fabrício Fernandes de Castro, do Rotary Clube Rio de Janeiro. Excelente tema da palestra Liberdade de Expressão e Pensamento. Nessa oportunidade, também gostaria de agradecer a presença dos companheiros Carlos Evaristo Silva, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha, a nossa sócia honorária Maria Inês Câmara, o general Bergo, lá do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, companheiro Silvio Chiapacazzi, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Campo Grande, Andréa Góes, governador Joper Padrão, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, Ludmila Milito, companheira Neide Brilho, Paulo Sérgio Cruz, companheiro do Rotary Clube do Rio de Janeiro, e Walter Stoffel. Então, a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom retorno aos seus lares, e muito obrigado, e devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, companheiro. Eu me despeço também por um pouquinho do adiantar da hora, porque o tema foi ótimo, por isso que a gente se estendeu mais um pouco, mas fiquem com Deus, uma boa noite a todos, um bom descanso, e para a próxima semana estaremos aqui presentes de novo, tá?
Mais uma vez, excelentíssimo juiz, eu agradeço a sua presença. E a todos os companheiros e companheiras que prestigiaram essa reunião, tenham todos aqui uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite a todos aí.